Olá, amigos e amigas do GRESG. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, vencendo as barreiras da distância física, para juntos aqui podermos partilhar desse pão do Evangelho, dessa água viva que sinceramente dessedenta e alimenta. Eu fico muito feliz de poder vir aqui mais uma vez, recebendo esse presente que é o tema de hoje, um tema que particularmente fala fundo ao meu coração, por estar fortemente ligado à vida de Francisco, né? Francisco de Assis. Hoje, então, nós viemos falar de Clara. Ela que talvez tenha sido a única que soube, mais do que compreender, soube acolher e direcionar, orientar mesmo a alma de Francisco. Porque apesar da envergadura moral que nós sabemos de Francisco, isso não o torna, vamos dizer assim, soberbo a ponto de não necessitar de acolhimento, de direcionamento. Então, para alguém que olha para Francisco e se sente tomado de uma profunda emoção, falar de Clara é um presente, porque é falar de alguém especial. Alguém que na sua trajetória, na sua história espiritual, tem sabido, como poucos, dar os seus testemunhos de fé, dar os seus testemunhos de lealdade a Jesus Cristo. Essa encarnação, como Clara, não foi diferente. E quando nós pensamos na jornada desse espírito, né, a gente fica verdadeiramente perplexo, no bom sentido, e sinceramente envolvido por tamanho amor, por tamanha grandeza moral. Então, queria iniciar dizendo da minha alegria mesmo. É muito bom estar aqui e espero que um dia Jesus nos possibilite um encontro presencial. São pessoas muito queridas, né? E, bom, então, uma, um rápido pedido, né? Já fiz aqui a minha prece, pedindo a assistência dos Espíritos, mas rogo aqui rogo junto com vocês a presença de Clara, das suas emissárias, das suas mensageiras, possamos ser dignos da presença desses Espíritos que tão bondosamente venham ao nosso encontro, venham em nosso socorro, a fim de que possamos galgar degraus da evolução que eles mesmos já subiram. Que Clara possa nos acompanhar, nos inspirar, mas, sobretudo, nos orientar e direcionar na trilha do bem que ela mesma soube cumprir. Bom, para falar da jornada de Clara, talvez seja injusto olhar apenas para essa encarnação. Todos esses nomes que marcaram a história humana, por um lado bom ou por um não tão bom assim, né? Certamente não foram construídos, não se mobilizaram apenas em uma vida, apenas em uma existência. Assim Francisco de Assis, assim Paulo de Tarso, e assim tantos outros, Simão Pedro. Nós poderíamos pensar em Teresa d'Ávila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Essas almas que marcam a história humana, sobretudo as que marcam no bem, as que marcam
profundamente os corações, porque aqui nós estamos falando de almas que não foram reconhecidas por uma genialidade intelectual, mas talvez pela mais difícil inteligência, que é a inteligência emocional, que é a sabedoria de lidar com os sentimentos, a sabedoria da resiliência, a sabedoria da resignação. Então é certo que quando nós olhamos para essas almas, e Clara, evidentemente, não fica fora desse conjunto, nós precisamos reconhecer que essas almas vêm de uma trajetória, vêm de uma estrada percorrida já. E no caso de Clara de Assis, nós temos algumas informações. Nós temos algumas informações. Começa no livro Boa Nova. Começa no livro Boa Nova. Porque se nós olharmos para Clara de Assis, essa que fundou a ordem franciscana feminina, essa que é colocada com muita sabedoria como aquela que soube orientar, que soube acolher Francisco. Quando nós olhamos para Clara de Assis, uma virtude se destaca. Uma virtude se destaca. E é isso que talvez nos toca mais na história de Clara e é o que nós gostaríamos de focar hoje. Porque é uma virtude muito difícil de ser edificada, de ser construída. Porque requer sabedoria, mas requer amor. E Clara, desde a encarnação, e aqui nós nos referimos ao livro Boa Nova, em virtude de narrar um ponto, um pedaço da vida de Joana de Cusa, que nós sabemos ser uma de suas encarnações, nós, ao vermos a personalidade de Joana de Cusa, ao vermos a personalidade de Clara de Assis e depois, com mais informações que temos desse mesmo espírito aqui no Brasil e na sua tarefa de orientar o querido Divaldo, a gente percebe que há um fio condutor que a conduz. Um fio condutor que guia esse espírito e que o tem feito alcançar, talvez, as mais difíceis aquisições que um espírito pode fazer. Nós estamos falando da fé. Não a fé cega. Não a fé que se limita, mas a fé que se arrisca. A fé, como Khalil Gibran vai dizer, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta nem abraça. Fica no escuro. De Joana de Cusa, a Clara e tantas outras encarnações, nós veremos testemunhos de fé. Uma fé tão ardente, tão sincera, que curou, que alimentou, que orientou. Há, portanto, um ponto aqui que merece destaque na vida de Clara. Porque se queremos falar dessa jornada de amor, essa jornada de fé, nós precisamos perceber que a fé desse espírito foi a fé que saltou, foi a fé que se arriscou. Ou, como uma querida amiga gosta de dizer, fé é o seguinte: pôr o pé sabendo que Deus vai pôr o chão. A gente não vê, a gente só confia.
E Clara, ao longo da sua trajetória espiritual, tem dado lições de fé a todos nós. É preciso, portanto, saber colher o fruto. Alguns são mais evidentes, outros nem tanto. Quando nós olhamos então para Joana de Cusa, um testemunho de fé extraordinário, mas o mais curioso é que foi justamente isso que Jesus pediu a ela. Vai, filha, sê fiel. Esse pedido ressoa na alma, é um pedido do Cristo. É um pedido que ressoa e desde então dita os passos que esse Espírito vai dar. Dita os passos que esse Espírito vai dar. Humberto de Campos, logo no começo do capítulo 15 do livro Boa Nova, vai dizer assim: Joana de Cusa possuía verdadeira fé. Verdadeira, porque tem as falsas. Né? Tem as falsas. Mas ela já possuía a verdadeira fé. E aí Jesus mostra a ela que é preciso mais do que possuir fé. É preciso viver pela fé, como Paulo vai escrever. Mas o justo viverá pela fé. Jesus então diz: olha, não basta ter a fé, é preciso viver por ela. E viver pela fé é dar saltos no escuro, sabendo que o Pai está de braços abertos para pegar. A gente não vai cair. Dessa conversa em diante, a vida espiritual, nós não estamos falando de uma encarnação, nós não estamos falando de uma personalidade, nós estamos falando de uma história, de uma jornada espiritual. A trajetória desse espírito vai ser marcada pela fé. O testemunho, talvez um dos mais bonitos que Humberto de Campos vai narrar no livro Boa Nova, que uma mulher vai para a fogueira com o filho. E o filho pede: mãe, é só a senhora negar. Não precisa deixar de acreditar, mas fala para eles, né? Fala para eles que a senhora abjura o Cristo. E aí ela diz: não, meu filho, não, não podemos. Não podemos. Maria soube ver o seu filho crucificado, injustiçado. E ela suportou. Então Joana pensa: não posso, não posso. Fica firme na fé. Ela fica firme. E aí então, perante a ironia, né? Perante a ironia daqueles algozes, vamos dizer assim, ela dá a maior lição de amor, talvez, que a gente pode colher nas mensagens escritas por Humberto de Campos. O teu Cristo soube apenas a ensinar-te a morrer? Não, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí ela desencarna e encontra Jesus. Encontra Jesus. Ninguém mais, ninguém menos que o Mestre. Ele vem ao encontro para dizer: olha, é isso mesmo. Você confiou, você deu o salto, porque quem pode dizer em sã consciência: olha, vá para a fogueira com seu filho, esse é o certo. Só alguém guiado por uma fé robusta, por uma fé extraordinária. O ponto é que, séculos depois, esse mesmo espírito, segundo as informações do próprio Divaldo, vai escrever uma mensagem que Kardec seleciona e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Séculos e séculos depois, porque a mensagem é datada de 1862. Então,
basicamente 18 séculos depois. Praticamente 18 séculos depois. Esse espírito vem na codificação para dizer: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente lê isso, fica bravo, né? Assim, é bênção porque não é você que está sofrendo. Aí ela fala assim: não, senta aqui, deixa eu te contar. Deixa eu te contar o que eu já passei para escrever isso aqui. E por que a mensagem é intitulada A Paciência? A paciência. Por que esse espírito inicia falando de dor? É preciso saber esperar. Quem se revolta perante a dor é porque ainda não elevou o olhar. Quem se revolta perante a dor ainda não abarcou os horizontes que a fé pode dar. Quem se revolta perante a dor é porque mal está conseguindo enxergar o dia de amanhã. Mal está conseguindo enxergar o dia de amanhã. Então, esse mesmo Espírito, depois de muitos testemunhos de fé, vem dizer: olha, tem paciência. O que é similar a dizer confia. O que é similar a dizer tem fé. Tenha fé. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bem dizei ao contrário: o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Esse Espírito tem autoridade para dizer isso. Mas esse Espírito só consegue escrever isso porque soube testemunhar ao longo das dores, dos desafios, das traições, enfim, soube testemunhar a fé. Uma fé que diz: olha, eu não estou entendendo por quê, mas eu confio. Uma fé que não nega as premissas, a premissa do Deus bom, do Deus justo. Olha, Deus é bom e justo. Se isso está acontecendo comigo, há de ter uma razão. Isso é fé. Raciocinado. Raciocinado. Porque muitos, perante a dor, negam as premissas. Perante a dor, falam: se isso está acontecendo comigo, então Deus não existe. Porque não é possível que Deus exista e Ele tenha permitido que essa dor chegue para mim. Ou não é possível que Deus exista se essa dor chegou para mim. Ou Ele não existe, ou Ele não é justo, ou Ele não é bom. Não. Esse Espírito volta na codificação para dizer: olha, tenha fé. Tenha fé. E tem moral, tem dignidade para dizer isso. Tem dignidade para dizer isso. Então a gente percebe que de Joana de Cusa ao Espírito Amigo, e depois aqui nós a conhecemos mais de perto como Joana de Ângeles, nós percebemos que há um fio condutor: a fé. O conselho do Cristo: vai, filha, ser fiel. É preciso ser fiel a Deus. A Deus. Isso guia esse espírito. A ponto de Inácio de Larrañaga, que volto a recomendar sempre, né? Sempre recomendo esse livro, O Irmão de Assis. E aí a gente entende a importância de Clara, a relevância da vida de Clara, porque nem quando se vai fazer uma biografia de Francisco, fala-se apenas de Francisco. É preciso falar de Clara. Não dá para escrever um livro de Francisco de Assis e não citar Clara. Eu, pelo menos, não conheço nenhum livro que, ao falar de Francisco, não mencione, pelo menos um pouco, sobre Clara de Assis. E nesse livro, o Inácio de Larrañaga vai destacar uma virtude. Uma virtude. Personalidade poderosa e resoluta.
mostrou em sua vida, que ele está falando de Clara, mostrou em sua vida que era uma mulher resoluta. E se há alguma coisa que sobressaía em sua personalidade, era a sua fortaleza na fidelidade. Esse livro não é espírita. Inácio Larrañaga era um frei franciscano. Ele não leu Boa Nova, ele não sabe das encarnações, ele está destacando porque é a observação. O que, aliás, se nós formos ver aqui os casos, e tem casos e mais casos da vida de Clara, multiplicação de pães, curas, momentos em que a sua família se tornava um tanto que se representava um tanto que um perigo, e a fé de Clara salvou, salvou, mudou o panorama, né? Então, se você olhar para Clara de Assis, a virtude que ressalta é a fé, mas dessas que transportam montanhas. E isso é tocante, porque é, um, é uma alma que caminha no mundo guiado pela fé, guiada pela fé. Portanto, há dois momentos aqui que nós gostaríamos de ressaltar. Há dois momentos que nós gostaríamos de ressaltar da vida de Clara. Há um momento inicial em que Clara, vamos dizer assim, deixa a família, né? Clara deixa literalmente a família. Veja que isso é um salto no escuro. Ela tinha Francisco, mas ela não sabia o que ia acontecer. E o curioso é porque ela escolhe o desconforto. Ela escolhe o desconforto. Ela escolhe a vida de sacrifício porque não era isso que estava se desenhando ao seu destino, visto pertence ela a uma família abastada, uma família com recursos assim em excesso, talvez, né? Então, a vida se desenhava num panorama, mas ela escolheu outro, se lançou. Isso é relevante, porque a gente percebe que a fé muitas vezes vai nos guiar a caminhos desconfortáveis. A fé vai pedir de nós testemunhos desconfortáveis, testemunhos muito mais do que desconfortáveis, testemunhos que vão pedir de nós tudo, tudo que nós pudermos dar. E enquanto nós estivermos preferindo ou escolhendo a zona de conforto, talvez a nossa vida vai ser muito tranquila. Vai ser uma vida muito serena, previsível, porém pouquíssimo, pouquíssimo enriquecedora. É emocionante ter contato com a história de Clara, porque ela dá o salto o tempo inteiro, o salto que Khalil Gibran resumiu. A fé é o salto no escuro, você não está enxergando, você não sabe o que vai dar, mas salta ainda assim, porque a confiança no Pai é enorme. A confiança no Pai é enorme. Então, quando ela está na noite, né, que se executa o plano de fuga, Francisco e os franciscanos estão à espera, ansiosos, né? E aí alguns falam para Francisco, mas será que vai dar certo? Será que ela vai conseguir? E aí aqui pego as palavras de Inácio, transcrevendo as falas de Francisco e dos frades ali, né?
Os irmãos tinham rezado durante toda a noite para que Clara não tivesse contratempos e tudo acontecesse de acordo com os desejos de seu coração. E agora Francisco vai dizer: Clara é como o vinho, dizia Francisco aos irmãos, doce, flexível, mas inquebrantável. Em seu coração há fogo suficiente para queimar todos os obstáculos. Irmão Francisco, disseram-lhe os irmãos, Clara é uma mulher, e as mulheres se assustam com as sombras e têm medo do escuro. Mas do coração de Clara, respondeu Francisco, sai uma luz para iluminar a escuridão do caminho. É a luz velada do rosto de seu amado. Acho bom, porém, irmos ao seu encontro para que fique mais tranquilo. Então, o que ressalta de início, o que ressalta de pronto, é a capacidade desse espírito de seguir adiante. A resiliência, a resistência. A resistência que faz Joana de Cusa responder ao soldado romano. A resistência que faz Joana Angélica barrar aqueles que queriam adentrar o convento. E aí a gente não pode nem dizer qual era o plano, né? Mas fazer o de pior com aquelas mulheres. Que, aliás, tem um caso bastante parecido na vida de Clara, né? É muito parecido o caso, muito parecido. Mas ressalta aqui uma fé robusta, uma fé que nasce do amor a Jesus Cristo. Quem pode dizer, quem pode descrever o que seja encontrar Jesus? Então ela encontra os franciscanos, Francisco, numa cena muito bonita, muito simbólica, faz o casamento entre ela e Jesus. Uma união que ninguém conseguiria romper, ninguém conseguiria quebrar. E a vida de Clara é um testemunho incessante de amor a Jesus, de confiança em Jesus e em Deus. E é por isso que nós gostaríamos de caminhar para o final, lendo um caso conhecido, bem conhecido, mas gostaria de lê-lo na íntegra, como está narrado aqui por Inácio. Porque também, talvez seja, né? Talvez seja o ápice da sensibilidade de Clara, o ápice da sensibilidade que soube estar com Francisco sem abrir mão dos propósitos divinos, porque esse é um ponto muito difícil. Você está com a pessoa que você ama sem abandonar os propósitos de Deus. Não é aqui um regime de crueldade, né? Não é um regime de crueldade. Mas é uma noção de espírito. É o que Kardec vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo. É o ponto de vista. É o ponto de vista. O que vale mais? O que vale mais? O agora ou o eterno? Né? Então, há um momento em que Clara
percebe a distância, porque a ligação é imensa, né? Percebe a distância que Francisco não estava bem. Ela deduz, sabe, de uma coisa aqui, de uma coisa ali, e deduz que Francisco não estaria bem. Ela manda um recado por irmão Leão. Chama o Francisco, quero que ele venha. Fala para ele nos plantou e não quer vir regar? Ele nos adotou e não quer vir alimentar? Então, ele nos incentivou a começar e agora abandona? Não, pede para ele vir aqui. Desculpa, né? Desculpa, ela queria saber o que estava acontecendo. Aí Francisco vem, falando assim, mas eu não tenho nada para dar para vocês. E ela fala assim, tenha presença. Tenha presença. E Francisco estava evitando mesmo ir. Segundo Inácio, Francisco evitava, porque sabia que ia chegar na frente de Clara e ela ia perceber. Ela iria perceber que não estava nada bem. Do irmão Leão ele saberia despistar, de irmão Maceu também, mas de Clara não. A perspicácia feminina de Clara não seria possível. E Francisco não queria. Estava correndo, né? A irmã Clara, dos olhos, né? Da irmã Clara. A irmã Clara vai olhar para mim e vai ver que não está bem. E aí ele vai, perante esse pedido, né? Não posso. Eu plantei e não estou indo regar. Não posso. Aí ele vai. Aí chega lá. Clara fala da presença. Porque Francisco diz, eu não tenho nada para dar. E Clara fala, e a presença não vale nada? A presença não vale nada? E aí Francisco diz a ela assim, os olhos são janelas perigosas. Ele está conversando, né? Através deles dá para ver o interior dos quartos. E lá, às vezes, não há senão sombras. Aí ela percebeu. Era a deixa, né? Era a deixa. Enfim chegou onde eu queria, pensou Clara, e tomou a iniciativa. Muito intuitiva, Clara tinha tirado das poucas informações dadas pelos irmãos todas as deduções sobre a situação interior de Francisco e acertadamente, olhando-o com sumo carinho e falando com voz delicadíssima, como se dirigisse a si mesmo, Clara foi soltando as palavras como chuva que cai sobre a terra seca, a terra queimada. Pai Francisco, eu sou a tua plantinha. Se tenho ou sei alguma coisa, recebi tudo de ti. Estás metido em um bosque, Pai Francisco. Não podes ter uma boa visão. Eu estou longe, e por isso me encontro numa posição melhor para medir as proporções. Temo que o que está acontecendo contigo seja um pequeno problema de apreciação. O Francisco estava derrotado, porque ele estava percebendo que a ordem iria se desviar do propósito. As regras já estavam escritas, o trabalho já estava quase concluído, mas ele percebeu que a ordem ia desviar por, enfim, N motivos, né? N situações que estavam acontecendo, pessoas que estavam chegando. Enfim. E aí isso abalou Francisco de uma tal forma, e Clara está dizendo para ele assim, olha, você só está abalado porque tem um problema de apreciação. Dias atrás eu li, continua Clara, né? Eu li que um mosteiro antigo dividiu-se por causa de um gatinho. Olha a sabedoria. Me encanta esse caso, porque é de uma sabedoria, assim, indescritível. Dias atrás eu li que um mosteiro antigo dividiu-se por causa de um gatinho. Uma irmã se afeiçoou a um gatinho. As outras olhavam feio para a dona do gatinho, e essa respondia da mesma maneira. Até que o mosteiro se dividiu entre irmãs que olhavam feio para o gatinho e irmãs que gostavam do gatinho.
Mas fala assim, gente, onde que ela quer chegar, né? Aí aqui ela começa a clarear. Este já era o único Deus no mosteiro. O pessoal se desvinculou. Qual que é o objetivo? Qual é o ponto principal da tarefa? O gatinho era o único Deus do mosteiro. Não sei se isso é histórico ou uma alegoria. Um pequeno problema de apreciação, Pai Francisco. A coisa que amamos nos prende. Às vezes fico em dúvida se é a coisa que nos prende ou somos nós que nos prendemos às coisas. Possivelmente não há diferença entre um e outro. Quando aparece alguma ameaça para a coisa que amamos, isto é, quando surge um perigo de que ela nos escape, nós a agarramos com mais força. Se o perigo aumentar, aumentará o nosso agarramento. Quanto mais crescer nosso agarramento, maior será a coisa. Então, olha o problema de apreciação. Está agarrado no quê? O que você está agarrado? E assim, no fim, vemos que no mosteiro, o principal é o gatinho, a que demos uma importância desproporcionada. Então, uma lição profunda, ela vai esclarecer aqui. Mas tem uma lição profunda aqui. Pai Francisco, o ideal, a ordem, a pobreza são certamente importantes. Mas levanta um pouco os olhos. Olha ao teu redor e verás uma realidade sem fim, altíssima. Deus. Se olhares para Deus, o que tanto te preocupa vai parecer insignificante. É um pequeno problema de apreciação. Nós estamos focando no quê? No mosteiro, focaram no gatinho. Para Francisco, o foco era a ordem. E claro, olhou para ele e falou assim: Francisco, é Deus, é Jesus. Porque para eles aqui, né, a essa época aqui, Deus e Jesus eram o mesmo ser. Mas olha para o Pai. Está perdendo o foco. Você está olhando demais para o problema. E quando a gente foca em algo, este algo aumenta de tamanho. É o que ela está dizendo aqui. Quanto mais a gente se agarra à coisa, maior a coisa fica. Porque ela vira o foco da nossa atenção e a gente não enxerga mais nada além daquilo. E isso é um amor que é apego. Então ela está dizendo para ele: olha, desapega, desapega. Ela continua. Que valem nossos pequenos ideais diante da eternidade e imensidão de Deus? Que problema pode ser tão grande? Que problema pode ser tão arrebatador que Deus não possa nos auxiliar? A obra, mas a ordem vai se perder. Pois é. Mas tudo passa. Puxa, mas foram anos de dedicação. Mas o interessante, o importante não é a obra. Não é a obra. Por isso que o olhar tem que ficar fixo no Criador, porque o importante não é a obra que foi construída. O importante é o que foi construído dentro de cada um enquanto faziam a obra. Isso é olhar para o Criador. Que a obra vai se perder, que a instituição vai se desviar, que a ordem vai tomar outros rumos, isso é questão para Deus. Olhar para Ele significa dar atenção àquilo que precisa ser foco da atenção. O problema não pode ser o foco, a obra não pode ser o foco. O foco tem que ser o Criador, para dizer: olha, atente-se ao que está sendo construído dentro.
de você. Dentro. E aqui Clara mostra isso de uma maneira muito simples. Muito simples. Olha, é um problema de apreciação. Foca em Deus. Foca em Deus. Para que a gente não, para que a gente não maximize o que não pode ser maximizado. E Clara, se nós formos ver, né, todas as pessoas que falam de Clara destacam a vida contemplativa, porque é resultado dessa noção. Não é uma vida que negligenciou a caridade, pelo contrário, visto as curas, visto tudo que essa mulher fez, mas é uma vida que entendeu o Criador é o ponto central. Tem de ser o Criador. Tem de ser o Criador. Quando se olha para a altura do Altíssimo, nossos temores parecem sombras ridículas. Na altura de Deus, as coisas adquirem seu tamanho real, tudo fica ajustado e chega à paz. Por isso tem que olhar para Deus. Foca em Deus na grandiosidade do Pai. O que de tão mal pode nos acontecer? Veja que não é para menosprezar os problemas, é para que os problemas sejam vistos da perspectiva certa. O que de tão mal pode nos acontecer? Por isso que a fé salta. O que de tão mal pode me acontecer que Deus não está ali? Então a fé se lança no bem, a fé se lança no trabalho, a fé se lança no serviço ao próximo, a fé se lança na adoração, na contemplação, na oração. Porque é o Pai, o Senhor do universo inteiro. É Ele que está cuidando. Do que eu vou ter medo? Clara aproximou-se e continuou devagarzinho. Querido Francisco, Deus, Deus. Clara pronunciou isso com uma profundidade tão inefável que todos os andaimes de Francisco ruíram de uma vez e ele se sentiu livre, infinitamente feliz, com uma sorte absolutamente inexplicável. Quando percebeu isso, Clara prosseguiu, enquanto Francisco se sentia tomado por essa infinita realidade e pelo peso de uma felicidade nunca experimentada. Deus. Pai Francisco, continuou Clara, foste um assolador implacável. Queimaste, varreste, demoliste casa, dinheiro, paz, posição social. Avançaste para profundidades maiores. Venceste o ridículo, o medo do desprestígio. Escalaste o pico mais alto da perfeita alegria. De tudo te desposastes para que Deus fosse seu tudo. Olha, você abandonou tudo isso, por quê? Porque o foco era Deus, era o Criador. Mas, se agora reina alguma sombra em teu interior, é sinal que estás preso a alguma coisa. E que Deus ainda não é o teu tudo. Está triste porque a obra vai desviar, Francisco? É por isso que você está triste? Então, abre mão da obra. Deixa Deus ser tudo. Se você está triste por alguma coisa, é porque Deus ainda não é o teu tudo. Daí a tua tristeza. Em resumo, é sinal que catalogaste como obra de Deus o que na realidade é obra tua. Olha, é sinal que catalogaste como obra de Deus o que na realidade é obra tua. Abre mão, Francisco. Abre mão. Para a perfeita alegria, só te falta uma coisa: desapegar-te da obra de Deus e ficar só com o próprio Deus, completamente despojado. Completamente despojado.
ainda não és completamente pobre, Pai Francisco. E por isso ainda não és completamente livre, nem feliz. Solta-te de ti mesmo e dá o salto mortal. Deus é e basta. Solta-te do teu ideal e assume com gosto e finalidade essa realidade que supera toda a realidade. Deus é e basta. Então conhecerás a perfeita alegria, a perfeita liberdade e a perfeita felicidade. Deus é e basta. Essa talvez seja a maior lição de fé que Clara dá a Francisco e a todos nós. Alguém que podia falar de fé, porque viveu pela fé. E vive, né? E vive até hoje. A fé, a fé raciocinada, a razão iluminada, é o grande testemunho de Clara de Assis. E que nos cabe a todos, desenvolver, cultivar essa fé. Porque Clara começou, veja, como Joana, vamos dizer que começou como Joana de Cusa, procurando Jesus, para dizer, olha, Jesus, eu amo o Evangelho, eu amo o Senhor, mas meu marido não, eu quero deixar ele. Jesus fala, não, filho, ser fiel, começou ali. Pelo menos que a gente tem notícia. Não começou aqui. Não começou como Joana de Ângeles, como Joana Angélica. Não começou. Começou assim, olha, suporta, busca a resignação nos, nas tramas da vida, nos desafios da vida, porque fé se desenvolve até a gente ter noção de que Deus é e basta. Até a gente ter noção de que Deus é e basta, é preciso percorrer uma trajetória que Clara de Assis soube percorrer com bravura, com determinação, com disciplina, mas sobretudo com amor e bondade. Porque é como Francisco disse, Clara é doce e flexível, porque disciplina não é regra. Disciplina não é uma regra que a gente cumpre apesar das pessoas. Disciplina é um diálogo. Disciplina é um posicionamento que se adapta da melhor forma. Então, Clara é doce e flexível, mas inquebrantável. Fé. É preciso ter fé. Eu agradeço a sua, a sua presença, a sua paciência. E rogo a Jesus, a nosso Pai Francisco e a querida irmã Clara possam nos auxiliar, possam nos guiar os caminhos, aclarando, acalentando, fortalecendo e animando. Possamos nós, a exemplo deles, prosseguir na nossa trajetória, percebendo que não nos compete atropelar a ninguém, mas sim nos compete amar. Amar de tal maneira, que possamos sinceramente nos sentir filhos de Deus, em quem o mal não pode verdadeiramente atingir. Que Jesus nos abençoe, que Francisco nos inspire e que Clara nos oriente. Assim seja. Um abraço, um beijo enorme a todos
e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.